estamos gravando dentro do nosso carro, um Tucson, com esse teto solar lindíssimo. É praticamente a nossa casa, porque na nossa sede do Cultura Alternativa está sendo feita uma reforma no apartamento em cima. A gente é no 204, 304, 404 fazendo reforma. O prédio vai ser feito reforma. Então vamos estar sempre em lugares inusitados. Hoje é dia de futebol, dia 30/3. Até botei 30/4 aqui no roteiro, 30/3, deixa eu consertar, dia de futebol. Vamos comentar sobre o horário dos jogos. Hoje você tem São Paulo e Palmeiras. E você tem Fluminense e Flamengo. O horário é às 21 horas. 21 horas. Deixa eu fechar aqui a janela. Ah, não fechou. 21 horas e 40 minutos. Eu acho uma injustiça com as pessoas que estão na ativa. 21 horas e 40 minutos, termina 23 horas e 40 minutos. A pessoa tem que pegar seu transporte, ou seu carro, ou um transporte público e ir para casa. Amanhã tem que trabalhar cedo. Eu acho uma injustiça. Por que será que se mantém esse horário no Brasil? Eu não sei. Ainda é por causa de novela? Eu não sei nem se está acontecendo novelas, porque eu não assisto esse tipo de material. É por causa da Rede Globo? Parece que a Rede Globo perdeu muito espaço no Brasil. Eu não sei qual é o motivo. Se vocês puderem me explicar deixando aí nos comentários, eu agradeço. Salários. Nós temos 4 times, hoje eu estou destacando nesse momento desta matéria, 4 times. Flamengo, que tem uma renda incrível, não é? Através de uma pessoa que até assumiu o conselho de administração da Petrobras, indicou o presidente que será o substituto do presidente atual da Petrobras. Você vê como é forte esse clube no Brasil. Então o Flamengo conseguiu financiamentos incríveis. Aqui em Brasília, o governador, ele é flamenguista. Parece que ele é até do conselho do Flamengo, porque um dos patrocinadores, outro dia eu vi um jogo de futebol, e um dos patrocinadores master, eu não sei qual é o nome corretamente, é o BRB, Banco de Brasília. Eu acho que merece uma reflexão esse ponto. E o Flamengo vai jogar, um time bem estruturado a nível de finanças, vai jogar contra o Fluminense. Ontem eu sou fluminense, eu recebi várias mensagens de torcedores do Fluminense informando que o time pagou o salário de fevereiro. O time vinha bem, jogou vários jogos, muito bem, mas o Campeonato Carioca não é parâmetro para você ver se um time está bem, só que jogou bem. Ganhou os clássicos e tal, e de repente piorou assim vertiginosamente. Como eu assisto muitos dos torcedores do Fluminense que tem canais na internet, aí eu soube que os salários estavam atrasados e fiquei pensando o motivo do time ter piorado tanto. Depois eu vou falar de um item chamado experiência e estudo no futebol. Então vamos analisar os 4 clubes. O Palmeiras financeiramente super bem. O Corinthians eu não sei se está com essas finanças em dia. E o Palmeiras é que está destruindo no campeonato paulista. O Flamengo super bem financeiramente. E o Fluminense quebrado. Com matérias inclusive no jornal O Globo, onde diz que o time está quebrado. Teve que vender depois que um jogador fez um golaço num jogo de futebol da pré-Libertadores, o Luiz Henrique, ele vendeu o jogador para poder pagar suas dívidas, segundo informações dadas pelo próprio presidente, que é um presidente que até hoje, segundo Gabriel Amaral, que é um torcedor que tem um canal com 160 mil inscritos, Raiz Tricolor,
informou que não foram divulgadas as contas do Fluminense. É uma promessa do presidente divulgar em dezembro, até hoje não tinha sido divulgado porque um conselheiro tinha ficado doente. Então não tem substituto. Se ele morrer, nunca vai ser divulgado as contas. Esquisita essa explicação. Não tem o quadro de gastos divulgado e está quebrado. Pagou os salários de fevereiro. Vamos ver como é que o clube vai se comportar hoje à noite. Experiência. Você tem o técnico do São Paulo, é um ex-jogador de futebol, e o do Fluminense também. Abel e aquele goleiro famoso do São Paulo. Os dois, me parece, não são pessoas que estudam táticas inovadoras no futebol, mas têm experiência. Se você defende a experiência, são bons técnicos. Se você defende o estudo em prol de táticas inovadoras, não são. E o time do Flamengo e do Palmeiras, me parece, tem técnicos com a origem portuguesa que está inovando, está mandando, está exportando técnicos para o mundo inteiro. E eles têm estudado muito novos conceitos no futebol. Vale a pena você conferir se a experiência vai ganhar o estudo ou o estudo vai ganhar a experiência. Não sei. Tanto que o técnico Abel, quando joga com vantagem, faz uma coisa óbvia e evidente. Ele bota os 11 dentro do gol. Isso é uma forma, é uma força de expressão. Mas ele bota todo mundo dentro do gol. Não sei se isso é interessante. Dramaturgia. Você vai ver hoje os jogadores, quando erram a bola, eles botam a mão na coxa, sentem dores. Existe hoje uma dramaturgia no futebol que é muito clara. Se ele fez uma jogada péssima, ele faz alguma coisa para dizer que sentiu uma fisgada, uma dor e tal, e depois passa. Essa é uma dramaturgia. A outra é quando ele faz o gol, ele faz o coraçãozinho e se manifesta e tal. O que é muito interessante para torcedores limitados culturalmente. Então eu não tenho isso, não é? Eu, quando eu vejo isso, eu falo, grande ator. Por exemplo, tem um ator, o Felipe Melo, que é um jogador que tem uma raça, um passe incrível, mas é uma pessoa, me parece que ao longo da história, com problemas na área da disciplina. E ele tem muitas cenas de dramaturgia, corações, técnicos falando com olhos arregalados, tudo isso é muito interessante, brabos, gritando. Me parece que são bons atores para cinema. Nós tínhamos antigamente o Canal 100, que era sensacional. Nossa, o Canal 100 era espetacular. Saudades do Canal 100. Tan, 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 tan. Muito legal. E essa dramaturgia você vai ver muito nos jogos de hoje perante os craques que estarão em campo. Torcida. Essa sim merece o meu respeito. Pessoas que ganham muito mal. Quando eu falei de salários atrasados, o do Fluminense foi pago, são pessoas que ganham mais de 100 mil, 150, 200 mil. Imagine, hein? Pessoas que ganham salário mínimo, muito mal, cujas esposas estão brigando, ou os maridos, pela paixão pelo futebol. Essas pessoas estarão hoje pagando o que lhes é possível nesses jogos. Essas sim têm que ser aplaudidas. Mas, às vezes, elas têm um pecado. Pela própria paixão que elas possuem, elas ironizam o time que perdeu. E aí surgem os assassinatos e as brigas. Espero que nada disso aconteça hoje e que todos torçam dentro do seu nível cultural. Você sabe que alguns têm um nível muito baixo, que só sabem falar palavrões e acham que isso os engrandece, né? E outros analisam, cada um no seu nível cultural, que torça com sabedoria. Canais, pró-clubes, protagonistas, torcedores.
Os torcedores estão sendo espetaculares e existe uma democracia no Brasil e no mundo que são as redes sociais. Você vê que nessa situação da guerra entre Rússia e Ucrânia, o presidente... Vou tomar um café aqui. Estou gravando 8 e 9 horas da manhã. O presidente Zelensky usou o Facebook para proliferar os seus discursos de dentro de Kiev. Então, esses canais têm se proliferado e eu, como torcedor do Fluminense, assisto. Vilela, viajante tricolor, que eu torço hoje que ele se cuide muito da sua diabetes, e eu entrevistei ele, vai passar na TV Cultura Alternativa, fique sempre atento ao nosso canal. Assisto. Raiz Tricolor, que é um rapaz jovem, eu sou jornalista, ele também, e ele costuma dizer, eu sou jornalista por formação, tricolor de coração, e faz um bom trabalho pegando elementos de informação de sites. Ele não tem uma equipe para buscar a informação na essência. Ele pega do GE, ele pega de outros canais, inclusive Netflix e tal. Então esses canais me alimentam antes do jogo. Eu fico 1h30 antes ali com... Eu não tenho bebido antes dos jogos atualmente, tenho cuidado muito da minha saúde. Hoje estou com 60, sou diabético. Mas eu tenho assistido a Vilela Viajante Tricolor. Tem no Instagram, tem no YouTube. Raiz Tricolor, que é um canal informativo, ele faz análise pocket, análise do jogo, com Gabriel Amaral, tem no YouTube, tem no Instagram. E também um rapaz que chama-se Sentimento Tricolor, e eu esqueci o nome dele neste momento, e ele, com muita emoção, divulga o Fluminense e divulga o pré-jogo. É muito interessante no Sentimento Tricolor e no Vilela Viajante Tricolor, você vai com ele ao estádio, ele sai do carro, já sai fazendo uma transmissão ao vivo, o celular trava, mas você se sente dentro do estádio. Isso com relação ao Fluminense. Mas o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians devem ter também os seus canais. Desculpe, São Paulo e Palmeiras. O Corinthians está fora, perdeu para o São Paulo. Arbitragem. Você tem alguns clubes que têm uma influência maior nacionalmente, como o Flamengo, por exemplo. O Palmeiras não sei se tem influência. O São Paulo também não sei. E o Fluminense muito menos. Mas existe hoje o VAR. E isso é extremamente interessante. Eu me lembro que pessoas, torcedores próximos a mim, questionam o VAR, como as pessoas questionam o tempo que se leva para se comunicar com o VAR. Mas é muito legal ter esse VAR, muito legal. Tem ajudado muito, eu sou totalmente favorável, tem ajudado a arbitragem, e a arbitragem deve ter ficado, principalmente os árbitros que levavam alguma vantagem financeira em jogos, devem ter ficado muito mal. É óbvio que o VAR também erra, mas diminuiu muito o percentual de erro. Transmissões e parcerias com empresários. Eu botei esse item aqui para dizer o seguinte: às vezes uma transmissão de um jogo, você vê o narrador. Eu vi recentemente um ex-jogador de futebol, Casagrande, elogiando muito Barbieri, técnico do Red Bull, que perdeu para o Palmeiras, mas é um técnico jovem. Me pareceu exagerado a quantidade de vezes que ele elogiou. Pode ser que ele tenha uma parceria com o empresário daquele técnico. Me lembro que o Galvão Bueno, muitos anos atrás, narrando um jogo, elogiava muito um jogador. E eu achando aquele jogador muito ruim. Creio que tinha uma parceria. Se é financeira, se é de outra ordem, eu não sei. Mas eu sei que às vezes você deve observar nessas transmissões o elogio excessivo a jogadores, a técnicos, que pode ser que tenha uma parceria que a gente desconheça.
E a valorização e desvalorização do passe é uma ideia que eu tive depois de assistir o Fluminense cair no seu futebol. Quando um jogador perde um gol, joga mal, ele se auto-desvaloriza. Ou seja, o seu passe perde em valor. Portanto, hoje, os 44 jogadores, ou seja, são 2 jogos, eles obviamente vão querer fazer o gol e os técnicos vão querer vencer porque valorizam o seu passe. Eu fico imaginando, às vezes, esses canais que eu assisto, as pessoas passam mal depois, falando time de covarde, time disso e daquilo. Obviamente que a pessoa não quis perder o gol, nem jogar mal. Às vezes ela até faz um conluio para ver se sai um salário, mas ela desvaloriza o seu passe. E o técnico também se autodesvaloriza. Foi uma análise que eu queria fazer, essa reflexão pré-jogo, desses 2 jogos que vão acontecer hoje. Espero que você tenha curtido esse novo cenário, que é dentro do meu Tucson, que eu amo de paixão, está sendo minha casa, tenho viajado o país dentro desse carro, mas tenho viajado muito de avião. Sou editor-chefe da TV Cultura Alternativa, número 1 no Google, do portal de notícias Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br, cuja Agnes Adussumili, que é editora-chefe, junto comigo e esposa, ela faz toda uma divulgação desse canal, e também do Instagram, @cultura_alternativa, e o meu Instagram é @ananthalbr, onde você vê muita música, porque eu sou músico também, muita poesia, porque eu sou poeta também. Espero ter contribuído com o seu pré-jogo, você que vai assistir um desses jogos na noite de hoje. Meu nome é Ananthal.